Boa noite, Paragominas. Boa noite todos do Parazão e do Brasil inteiro e onde estiverem nos assistindo. Iniciando agora a nossa live, a Semana de Paragominas, pelo YouTube e pelo Facebook, não é isso, Rildo? Exato. A semana termina hoje, dia 15 de março de 2024, período de inverno, chuva, e a gente conta a história de Paragominas desde os pioneiros, desde Célio Miranda. É muito linda a história de Paragominas. Por isso que toda semana a gente não cansa de enaltecer o trabalho de todos que já se foram e os que constroem Paragominas nos dias de hoje. E a grande maioria acredita em Paragominas como uma cidade cada vez melhor nos próximos anos. Infelizmente, a gente também tem que falar dos desafios que a gente tem no dia a dia. A gente vive no Brasil um momento difícil, uma crise nacional, né? Nós tivemos agora, nesses 2 meses, de janeiro e fevereiro, um recorde de número de seguro-desemprego, demissões em massa. A economia brasileira não vai bem, a gente sente isso no dia a dia, na indústria, no comércio, até no agronegócio também. Né? A soja está passando um momento difícil, a pecuária também. Mas em que pese a arrecadação do governo federal, do governo estadual e das prefeituras batendo recorde. Nunca se arrecadou tanto. E não dá para entender. Não dá para entender. Uma prefeitura rica como Paragominas, pagando mico. Nós estamos pagando mico, eu digo isso. Estamos há 1 ano sem cirurgias eletivas no hospital. Paragominas era um centro de saúde que atendia a nossa população e muitos da região. E, infelizmente, aí, uma lista de pacientes, porque tem 1 ano que não tem cirurgias no hospital municipal. E se fosse só na saúde, está tudo largado. Recentemente, agora, os alunos sem transporte escolar por falta de pagamento. É muito triste, sabe? Uma cidade rica, um dos maiores orçamentos do Estado, e uma prefeitura que deixa a desejar aí, com tantos problemas aí. Eu tenho que fazer esse registro porque é o dia a dia nosso. Né? Quem não é atendido com saúde em Paragominas, nos procura para poder arranjar uma solução, seja em Belém, seja em outra cidade, né? E que essa gestão tem alguém para responder, porque não tem ninguém para responder, não tem prefeito, não tem vice, até a própria Câmara Municipal aí, né? Ruas esburacadas, um trânsito com tantos acidentes, né? A gente não para de ter essa constatação. Eu tenho que fazer esse registro porque muitas pessoas me abordam durante a semana. Mas o motivo dessa live, a Semana de Paragominas, enaltecendo sempre a história de Paragominas, é toda semana trazendo aqui um entrevistado diferente. Nosso convidado, que quando vem aqui falar da sua vida, da sua família, vai contar a trajetória da construção de Paragominas. Hoje, a gente recebe aqui com muito prazer um jovem de 49 anos de idade, que nasceu em 1974, em Belém, e que é engenheiro civil, é empresário, Fabiano Afonso Cordeiro Câmara. Fabiano Câmara. Prazer, Fabiano, te receber aqui. O Fabiano, além de toda a qualificação dele pessoal, que ele vai falar, nos apresentar, falar da vida dele, ele é filho do saudoso Samuel Câmara, nosso ex-prefeito. Quando eu cheguei aqui em 80, Fabiano, para passear e conhecer Paragominas em agosto de 80, o teu pai, que era vice-prefeito do Fausto Fernandes, tinha assumido a prefeitura 2 meses antes, em junho de 80. Samuel, então, o Fausto teve um problema de saúde, renunciou, e o teu pai ainda foi prefeito meio ano de 80, de meados até o final de 80, 81 todo e 82 todo. Quando a gente elegeu em 82, eu já votei pela primeira vez aqui, em 82, elegemos Evandro Fernandes do Couto Moreira, prefeito, que ficou também por 6 anos, até final de 88, e em 88 nós elegemos novamente Samuel Câmara prefeito.
Foi nosso prefeito Samuel, então, eleito de 89 até o final de 92. Então, Fabiano, além de vocês terem uma enorme responsabilidade com que vocês constroem a vida de vocês em Paragominas, tem esse legado do teu pai que orgulha todos nós e particularmente a sua família. Esteja à vontade e nos conte um pouco da história, desde o teu pai quando veio do Ceará, solteiro para cá, como é que foi a história do Samuel até casar e até vocês nascerem? Boa noite, Sidney, boa noite a todos da live. Boa noite. Eu quero agradecer o convite, né, primeiramente, e eu quero contar um pouco da história de como a gente veio parar aqui em Paragominas, né. Meu pai, ele recém-formado em veterinária, lá na Universidade Do Ceará. Estadual do Ceará. Ele se formou em 71. E na época, o governo federal tinha um programa que chamava ATER, né, que é Assistência Técnica à Extensão Rural. Isso. Eles precisavam de pessoas disponíveis, profissionais disponíveis, né, que pudesse vir aqui para o norte, para a Amazônia, né? Ocupar a Amazônia. Né? Ocupar a Amazônia, E na época meu pai veio para cá com alguns colegas lá de faculdade, recém-formados, né? Foi em 1971, vieram para Belém trabalhar na ATER. Nessa época, dentro da ATER, tinha um outro programa que se chamava ACAR, né? ACAR Pará, né? No caso, Pará era um programa federal, mas no Pará chamava ACAR Pará, né? Que é a Associação Brasileira de Crédito Rural. Que depois virou Emater, né? Depois virou Emater. Então ele trabalhou na ACAR Pará. Trabalhou na Veio para Paragominas como agente da ACAR Pará. Isso. Já em 71, 72? Em 72, eu acredito, não me lembro. Ele passou pouco tempo em Belém. Aí perguntaram quem queria vir para Paragominas, ele se prontificou. Foi a partir daí, ele veio e a gente está aqui até hoje, né? Que bom, veio solteiro. Veio solteiro. Casou quando com a tua mãe? Em 72. 72, né? Aí voltou, casou. Aí você nasceu em 75? 74. 74. Depois de você, você é o mais velho, né? Eu sou o mais velho. Depois vem quem? O Germano? Vem o Germano, de 76. Tá. E a Manuela, de 77. 77. Nós somos Muito três irmãos. E que lembrança, Fabiano, você teve a infância em Paragominas, depois você foi estudar em Belém? Fui estudar em Belém. Me lembro quando teu pai faleceu, nós fomos buscar em Belém de avião, acho que você estava lá, né? Era eu que estava lá. Você que estava lá. Foi muito triste, né? Foi uma fatalidade a morte do Samuel. Acho que foi 31 de maio de 96? 30 de maio? 1º de junho de 1º de junho de 96. Foi na virada de maio para junho. Foi na madrugada de 1º de junho, né? Isso. Foi muito triste, né? O Samuel, além de ter sido prefeito 2 vezes, o Samuel também foi venerável da nossa loja maçônica. E o Samuel tinha, Fabiano, um prestígio muito grande político, porque o Samuel era um cara que tinha um nível superior, médico veterinário, fez muitos projetos de pecuária aqui para essa região, mas o exercício da política para o teu pai mudou a vida dele, porque ele passou a se dedicar totalmente à política, né? Depois que ele foi vice-prefeito do Fausto, que ele se tornou prefeito em 80 e exerceu 2 anos e meio de prefeito, e depois volta a ser eleito prefeito em 88 e foi prefeito mais 4 anos. O seu pai realmente é uma inspiração para mim, inclusive político, pelo tratamento que o Samuel tinha com todos, classe alta, classe média e principalmente o povão. O Samuel tinha um prestígio muito grande no meio do povão. Eu aprendi um pouco da política com o Samuel. Viu? Te digo isso porque era fascinante ver a forma que ele era tratado quando a gente andava juntos aqui. Me lembro que ele foi comigo uma vez a Maritaca, numa colônia, na Nova Formosa, que eu não conhecia,
E ele foi lá comigo, né? Eu estava tirando madeira lá na estrada da Maritaca, e o pessoal daquela colônia queria uma estrada, queria alguma coisa da prefeitura. E eu falei com o Samuel, e ele, prefeito, foi lá comigo. Foi lá, fizemos uma reunião, e eu vi uma condução de um atendimento político de um prefeito numa comunidade nova, né, Nova Formosa, e conversávamos muito, né, porque nós tínhamos uma ligação, nós éramos amigos, irmãos, e eu tinha uma grande admiração pelo Samuel. Foi uma fatalidade ele ter morrido dia 1º de junho de 96, quando o processo político nosso ia acontecer daí 30 dias, né? E ele participou de várias reuniões e tratativas, né? No início, o Bosco queria ser o nosso candidato a prefeito, depois o Bosco, com a morte do teu pai, o Bosco não quis mais ser o candidato cabeça de chapa e só aceitava se eu fosse o candidato a prefeito e ele vice. E o que acabou sendo, né? Mas eu queria ouvir de você, quais as lembranças que você tem do teu pai, para depois falar um pouco da tua vida também. Tá. Sidney, quando eu me lembro do meu pai, na verdade, eu tenho muito orgulho da pessoa que ele foi. Como você falou, ele foi veterinário. Depois ele largou a profissão dele para se dedicar à política em si, né? Ele era uma pessoa realmente que agregava muito, assim, por ser nordestino, na nossa região, tem muita gente do Nordeste, maranhense, piauiense, cearense, né, Isso. conterrâneos dele. É. E, Essa e identidade eu acho que facilitava muito, porque como a maioria da população de Paragominas é nordestina, maranhense, cearense, piauiense, rio-grandense, né? Pernambucano um pouquinho, baianos, né? Todos nordestinos. E o Samuel sendo cearense, eu acho que isso facilitava muito, né? Mas ele tinha um carisma muito especial também, porque ele tinha uma penetração grande em qualquer casa que ele chegava, enfim. Foi um grande exemplo, o teu pai, não só de gestor público, mas da forma política, como ele se identificava, como ele atendia essa população, e essa população tinha acesso a ele. Eu vi a forma que ele fazia política. a nossa casa era sempre cheia, eu me lembro assim, né? Nossa casa não tinha nem muro. Exato. Então, era sempre cheia de gente todo o tempo. Ele gostava realmente de atender as pessoas, de se prontificar. E ele fazia isso bem. Eu acho que ele fazia isso bem. Fazia com maestria. Porque ele realmente gostava demais E tinha um prestígio muito grande com o governador, com os deputados, né? Tinha uma ligação muito grande, né, na política de Paragominas com o governo do estado, federal, né, as bancadas, né, senadores, né? Isso é verdade. Na verdade, eu acho que esse entendimento da classe mais Deixa eu dar um humilde. testemunho. Um político honesto, Samuel. Eu preciso fazer essa referência, porque hoje, então, ser honesto na política é quase que é uma dificuldade grande, mas eu tenho orgulho de ter convivido, Fabiano, com teu pai, com Evandro Moreira, com Almir Gabriel, com Jarbas Passarinho. Todos esses homens na vida pública são ícones para mim, são exemplos. Juro para você, por isso que eu não posso deixar de dar o meu testemunho do que era o teu pai na política e como gestor honesto, um homem que não se locupetou dos recursos públicos para fazer fortuna pessoal. Não. Eu preciso, na tua presença, e em respeito, inclusive a tua mãe, né, que foi companheiro do teu pai a vida toda, dar esse testemunho. Teu pai foi um político honesto. Eu preciso falar isso porque é uma coisa rara hoje e a gente precisa valorizar isso, né? Porque uma carga tributária do tamanho que é a nossa hoje, você pagar tanto imposto, em tudo vem imposto incluído, e você vê a maioria dos políticos hoje, eu lamento dizer, que tem muita gente ruim na política, por isso que eu insisto de gente boa na política. E o teu pai, para mim, sempre foi uma inspiração, modelo. Verdade, ele sempre procurava fazer a coisa correta, a coisa certa, né?
até mesmo para essa carga não vir sobre ele ou sobre a família, né? Que era a gente, minha mãe. Minha mãe ainda é viva hoje, ela carrega a família ainda pela ausência do meu pai. E isso realmente é um legado que ele deixou pra gente. A parte de ser honesto, de ser correto. E como eu vinha falando, como eu comecei a falar, ele tinha essa facilidade de. Eu achava que eu gostava muito dessa facilidade que ele tinha de agregar, tipo do mais humilde ao governador, E ao ele tinha um traço também, deputado. me permita, Fabiano. Samuel tinha um traço assim, para quem era amigo dele, muito brincalhão. Gostava, eu não gozador, né? Mas ele conseguia fazer em volta dele um Quebrar clima muito bom. quebrar esse É, gelo. é. A equipe toda dele também da prefeitura, Zé Alberto, Toninho da Constran, Zé Bonifácio, aquele time todo que ajudava o teu pai, os vereadores também, né? A Câmara, né? Ele se dava muito bem com os vereadores também da época, Tinha, se tinha, dava muito bem com toda a equipe dele, né? exatamente. Isso era um. E ele fez parte de uma Paragominas, o Samuel, num momento assim decisivo, porque quando nós chegamos aqui, em 80, Paragominas era bem pequenininha, sei lá, acho que tinha uns 20 mil habitantes, 15 mil, sei lá. E naquele período de 80 a 82, se instalaram aqui umas 50 madeireiras grandes. E aí a economia, que era só dependente da pecuária, deu um salto muito grande, né? E não tinha mão de obra. Nós tínhamos que buscar a mão de obra no Maranhão, né? Os trabalhadores que vinham com suas famílias. Então foi um salto. Teu pai enfrentou um crescimento da cidade, dobrou ou triplicou em pouco tempo. Um desafio enorme, né? Fausto tinha apenas comprado aquela fazenda do Valtim Carvalho ali, onde fez a cidade nova, mas quem enfrentou a parada mesmo depois do Fausto foi o teu pai. Evandro Moreira também, depois volta o teu pai. Então esse período de 80 que eu cheguei aqui, para conhecer Paragominas, até o final de 82, que seu pai foi prefeito, foi um período que, no mínimo, Paragominas triplicou em 12 anos. E não tinha recurso, né? O orçamento da prefeitura era bem pequeno também nessa época, né? Eu me lembro dele falando que nessa época que ele precisava abrir muito a zona rural, estradas, esse tipo de coisa, e os recursos eram poucos. Muito poucos. Maquinário, muito pouco. Aí não tinha energia elétrica para os bairros, não tinha água para os bairros, não tinha ruas, né? Período difícil. Paragominas nessa época, porque quando nós chegamos em 80, eu volto a dizer, era só pecuária, né? E tinha muita gente roubando mata na zona rural. Mas o núcleo urbano mesmo era pequeno. E isso em 12 anos que o Samuel foi prefeito 2 vezes, triplicou. Agora imagine você triplicar uma cidade sem recursos, sem infraestrutura, né? Energia elétrica mesmo aqui veio chegar aqui em 86, Na né? época do Evandro. Foi 86 para Foi 87, foi inaugurado, né? Foi uma festa grande ali lá. Então, Samuel, no primeiro mandato, era energia do motor. Do motor. Do motor, sei lá, de 7 da noite a 10 da noite, né? Às 6 da tarde, né? Energia elétrica mesmo chegou em Paragominas no final de 86, quando Evandro era prefeito. Samuel foi eleito em 88 novamente. E aí que a energia foi começando a chegar nos bairros, né? Uma infraestrutura muito carente para uma cidade que tinha explodido, né? Tinha crescido Crescido muito rápido. Muito rápido naquela época. Mas a tua memória, o que você lembra então desse período ainda? Sidney, na primeira vez que ele foi prefeito, de 80 a 82, eu era muito novo. Eu me lembro que ele falava que Paragominas tinha uma extensão municipal muito grande. É verdade. E Ia lá no Itinga e até perto de Rondon do de Pará. Rondon do Pará. Era do tamanho de Sergipe. Isso. Que depois saiu, em 89 saiu Dom Eliseu e no segundo mandato do teu pai, no final dele, em 93, saiu Lianópolis. Mas ele foi prefeito a primeira vez de toda essa Paragominas imensa, na segunda vez ainda Paragominas e Ulianópolis, que era tudo Paragominas. Quando ele terminou o mandato foi que emancipou Ulianópolis. Verdade. Já no segundo mandato, de 89 a 92,
Foi uma época que também que eu peguei pouco, porque eu fui estudar, fazer faculdade em Belém. Muito bem. Mas eu me lembro que, como você estava falando aí, das dificuldades que realmente ele enfrentava. Paragominas crescendo bem, né, com a indústria madeireira Foi uma coisa grandiosa, desordenada, assim. muita gente, Muita carência muita também, né? carência, entendeu? Então, hoje eu acredito que os tempos são diferentes, recursos, Muito diferente. e, e praticamente já está, a esse tempo, vem sendo feito pelos gestores, né? Foi Mudou meu muito a pai, questão do orçamentária, porque o orçamento da prefeitura na época de Samuel para hoje, eu acho que não era 10% do que é hoje. Porque municipalizou a saúde, veio dinheiro para a saúde. Municipalizou a educação, vem dinheiro para a educação. Municipalizou o trânsito, vem dinheiro para o trânsito. Então, é um momento muito diferente, né? É uma pena. Eu lamento muito a morte precoce. Meu pai morreu, eu tinha 47 anos de idade, me lembro. Samuel era para estar vivo, para ele ver essa Paragominas de hoje. Viu? Ele merecia ver o que ele fez nos 2 mandatos dele, o que resultou no Paragominas de hoje, né? Samuel morreu em 96, que já tem 28 anos, ele tinha 47. Então hoje ele teria 75 anos, mais ou menos, né? 75 anos, Ele 74, teria hoje 75. ainda 75. E ele merecia ver o resultado do esforço dele, né, de Evandro Moreira e tantos que se dedicaram, né? Mas enfim, a vida, né? Realmente é uma pena ter encerrado essa trajetória, né? Quantos netos o Samuel tem hoje? Mesmo ele não estando vivo, a tua mãe tem quantos netos hoje? Hoje são 7 netos. 7 netos. 7 netos. Olha que bacana, né? E você, Fabiano, o que você fez depois da morte do teu pai? Você... Sidney, a gente vem trabalhando, me formei logo após, né? Foi depois da morte Foi dele depois que você se da formou? morte dele. Tá, Me formei em 97, ele morreu em 96. E de lá eu voltei para Paragominas, né, para trabalhar. tá. Cuidar das coisas dele, Cuidar da das família, coisas né? da família. Trabalhei com você lá na prefeitura, na Secretaria de Obras. Foi. Passei, eu acho que 2 anos lá com o secretário de Obras, na época era o Rui Cabral. Rui Cabral, você é engenheiro já na nossa gestão, eu nem lembrava disso. Excelente secretário de Obras, diga-se de passagem. Hoje é do Estado, né? Hoje o Rui Cabral é secretário de Obras do Governo do Estado. Isso. Já no 5º, 6º ano já, né? 6º ano, É. E daí montei a minha empresa, construtora, e daí venho lutando aí Que bom. nessa área da construção. Que bom. E o que você, vendo o que aconteceu em Paragominas nesses anos, até hoje, Fabiano, como é que você enxerga daqui a 10, 20 anos Paragominas? Paragominas, eu sempre falo que Paragominas tem um potencial muito grande. E é uma cidade muito boa, organizada. Eu tenho meus primos que às vezes vêm do Ceará, gostam de vir para cá, porque acham uma cidade bem organizada, bem montada. Paragominas é uma cidade diferenciada. Então, Diferente, né? diferenciada. E eu acredito muito em Paragominas. É onde eu estou criando meus filhos. É onde nós moramos até hoje. E eu acredito que Paragominas vai ser uma cidade muito próspera. Já é muito próspera, né? Mas de muitas oportunidades assim para Também creio. Tenho fé. para todos. Para todos, né? Para todos. E continua sendo aí um campo de oportunidades, né? Para os jovens que estão crescendo e para quem vem de fora ainda, né? Verdade. Muita gente, né? Verdade. Que bom, Fabiano. Foi bom te receber aqui e levar para tua mãe lá, para todos os teus irmãos, seus filhos, né? A história de Paragominas é uma história muito bonita, desde a sua fundação, do Célio Miranda, em 58, 60, depois a Vila Paragominas em 61, né? Depois a emancipação política, para quem não sabe, Paragominas
Foi criado o município em 23 de janeiro de 1965, no mandato do governador Jabas Passarinho. O Jabas foi governador 19 meses, né, logo depois da Revolução, em 1964, não é quando foi deposto o Jânio Quadros e tal. Os militares assumiram o Brasil e o Jabas, que era um oficial do Exército na Amazônia, foi nomeado governador por 19 meses, né? E aí a trajetória de Paragominas teve, então, o primeiro prefeito Amílcar Tocantins, depois o seu Mirandinha, que quando o seu Amílcar foi afastado, que teve aquele acidente, uma exposição, né? Foi atirado. Mirandinha, depois foi eleito Camilo Liana, em 68, que foi prefeito também 1 ano e meio, salvo engano. Aí assumiu o vice do Camilo Liano, Fernando Martins. O Camilo também renunciou. Depois foi eleito Antônio Damas Nogueira, em 72. 76, 4 anos depois, foi eleito Fausto Fernandes, com Samuel Câmara vice. Em 80, 4 anos depois, o Fausto renunciou, Samuel vice assume a prefeitura, foi prefeito 2 anos e meio, até final de 82. Elegemos Evandro Fernandes Moreira, que foi prefeito até final de 88, por 6 anos. Samuel, novamente eleito em final de 88, foi prefeito de 89 até final de 92. Quando foi eleito Joel Santos, que foi prefeito de 93 até o final de 96. Aí foi eleito a nossa eleição em 96, eu assumi em 97, até o final do ano 2000. Em 2000 nós fomos reeleitos, eu, já com a Adnan vice. Fui prefeito, então, de 2001 a 2004. Elegemos o Adnan em 2004, que foi prefeito até 2008, que foi reeleito em 2008 e foi prefeito novamente em 2009 e 2012. E aí foi eleito Paulo Tocantins, 2012, que assumiu em 2013 até final de 2016, quando foi reeleito Paulo de 2017 a 2020. Aí tivemos a eleição em 2020 com o doutor Lucídio, que está até hoje. Portanto, essa é a história político-administrativa de Paragominas, e que a gente quer fazer, Fabiano, o terceiro livro da história de Paragominas. A professora Glaucia fez a primeira edição em 88, Paragominas, a realidade do pioneirismo. Depois, no ano de 2000, ela fez a segunda edição, com a nossa ajuda, eu era prefeito. E quando ela morreu, agora, há 3 anos atrás, na Covid, ela já tinha um material muito grande já para a gente fazer a terceira edição do livro, que nós vamos fazer. Um grupo de apoiadores, estamos aí já nos reunindo, mesmo na falta da professora Glaucia, fazer o livro da história de 2000 para cá e enriquecendo a história também de Paragominas, que tem muita coisa para contar. Por isso, Fabiano, eu queria dizer da satisfação de te receber aqui. E você, tendo esse exemplo do teu pai, que foi esse grande político aqui, exemplo para nós, por que você não vem também participar num cargo público aí, vereador, prefeito ou vice? Porque já tem um legado do nome de Samuel Câmara que te dá um enorme credencial para se apresentar para esse povo aí. Até porque você, na sua idade, com todos os jovens do teu lado, precisam vir participar, né? Sidney, realmente a história do meu pai assim me enche de orgulho, graças a Deus. Me enche de orgulho pela história que ele teve, por toda a trajetória política que ele teve, como você falou, né? Pela honestidade, pela dedicação e tal. Realmente ele deixou esse legado pra gente. E isso não tinha, assim, me passado, assim, pela cabeça. Até hoje eu não tinha esse tino, né? Mas, de repente, é um caso a se pensar. De repente, se a gente Fabiano, vier do lado certo, quem sabe a gente pode criar essa expectativa, Fabiano, criar essa coragem. ou a gente participa da política, ou você é vítima da política. Verdade. Não adianta se ausentar. É verdade. Quando os bons se ausentam, meu amigo, os malandros fazem fila e ocupam o espaço. Isso é verdade. Por isso que eu faço esse convite a você e a tantos outros jovens e adultos também,
A gente precisa parar de reclamar da política e vir participar da política. Como eleitor ou como candidato. Né? Nós vamos ter na Câmara Municipal agora, de 13 vai passar para 17 vagas de vereadores. E, naturalmente, eleição de novo prefeito e vice ainda esse ano. Fica o convite aqui. Credencial do teu pai e tua você tem. Com certeza, prestígio para poder se apresentar. Faço isso, como tenho feito esse convite a você, para tantos outros que eu encontro no dia a dia aí. A gente precisa melhorar a representação política que nós temos. Tá bom, eu agradeço muito pelo convite. E como falei, aqui o que a gente puder fazer para melhorar a nossa cidade, a cidade onde a gente vive, Exatamente. a sociedade paragomilense. E indo do lado certo, do lado correto, é um caso realmente a se pensar. Prazer te receber aqui, Fabiano. Um abraço Obrigado. para a Selma, para toda a sua família. Desejar um bom fim de semana a todos e que a gente possa estar juntos na próxima sexta-feira da próxima semana. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite.